Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. Na noite desta terça-feira, dia 17, o Corinthians brilhou na Arena Castelão com uma vitória convincente de 2-0 sobre o Fortaleza, no jogo de ida pela Copa Sul-Americana. A conquista deixou o técnico Ramon Dias empolgado e refletiu sobre o desempenho da equipe em seus múltiplos compromissos. Dias iniciou suas declarações destacando o esforço coletivo do elenco. Estou muito satisfeito com o que vi hoje. Nossos jogadores têm se dedicado intensamente nos 3 torneios em que estamos participando. Jogar a cada 3 dias é um desafio imenso, mas o grupo tem superado isso com muito empenho, seguindo à risca as táticas que planejamos. Eles merecem muitos elogios por isso. O treinador também comentou sobre a dificuldade enfrentada no jogo contra o Fortaleza, um time que tem mostrado grande força no Campeonato Brasileiro e que, no ano passado, alcançou a final da competição sul-americana. Enfrentar uma equipe de tamanha qualidade e com um treinador renomado não é tarefa fácil. A equipe adversária possui grandes jogadores e um estádio complicado. No entanto, nossos jogadores mostraram uma personalidade incrível em campo, respondendo muito bem ao desafio. Eles estão cientes da nossa situação e querem demonstrar ao público que estamos em busca de melhorias em todos os aspectos, desde as táticas até o espírito de equipe. Apesar da vitória significativa fora de casa, a fase do Corinthians no Brasileirão não é das melhores. Sobre como o desempenho de hoje pode impactar a competição nacional, Dias ofereceu uma visão esperançosa. Nosso elenco é um dos nossos maiores ativos. Estamos começando a ver o retorno de jogadores importantes, o que nos dá confiança para enfrentar e competir nos 3 torneios. Embora o jogo não tenha terminado e ainda tenhamos mais um confronto pela frente, se mantivermos a mentalidade e o desempenho que mostramos hoje, temos boas chances de avançar. Não será fácil, mas estamos otimistas. Com o cenário delineado por Dias, a expectativa para o próximo confronto só aumenta. O Corinthians tem pela frente mais um desafio crucial, e o desempenho mostrado hoje poderá ser um indicativo do que está por vir. A torcida se pergunta, será que o time conseguirá manter o ritmo e transformar a boa fase na Copa Sul-Americana em um impulso para a recuperação no Brasileirão? Só o tempo dirá. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. A recente notícia sobre a possibilidade de o Corinthians perder seu estádio, a famosa Arena Corinthians, tem deixado torcedores e especialistas apreensivos. As informações ainda estão emergindo, mas a hipótese de o clube paulista enfrentar uma situação financeira tão crítica a ponto de perder seu principal patrimônio está gerando um debate fervoroso entre aqueles que acompanham de perto o futebol brasileiro. Mas o que, de fato, está acontecendo nos bastidores do Timão? E como essa situação chegou a esse ponto alarmante? O primeiro alerta sobre as dificuldades financeiras da Arena surgiu há alguns meses, quando relatórios internos indicaram que as receitas do estádio não estavam sendo suficientes para cobrir o custo das parcelas do financiamento. Embora o clube tenha feito acordos vantajosos no passado para viabilizar a construção do estádio, o cenário atual, marcado por um acúmulo de dívidas, projeta um futuro sombrio. Será que a venda do estádio seria a única solução para quitar as pendências? É importante destacar que a Arena Corinthians, inaugurada para a Copa do Mundo de 2014, foi construída com um financiamento substancial do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e da Caixa Econômica Federal. Embora o clube tenha conseguido pagar parte das dívidas, uma parcela significativa ainda permanece, e as sanções financeiras decorrentes do não pagamento têm se acumulado. As especulações sobre uma possível execução judicial para cobrar essas dívidas têm ganhado força nos últimos dias. Recentemente, fontes internas afirmaram que o clube está buscando renegociar os termos do financiamento, na tentativa de evitar que a situação chegue ao extremo da perda do estádio. No entanto, a pressão externa, vinda tanto de credores quanto de entidades reguladoras, não facilita o caminho para o Corinthians.
Caso as negociações fracassem, os torcedores podem se deparar com o impensável: ver a casa do Timão ser transferida para as mãos de terceiros como forma de pagamento das dívidas. A diretoria corintiana se mostra otimista publicamente, garantindo que está trabalhando arduamente para evitar o pior. No entanto, nos bastidores, a atmosfera é de tensão. O clube já tem sentido os impactos financeiros da pandemia, que agravaram a crise geral do futebol, com a perda de receita de bilheteria e contratos de patrocínio. Esse contexto torna ainda mais desafiador o processo de recuperação financeira do Corinthians. Além disso, o clube tem lidado com outras dívidas fora do âmbito do estádio, o que só aumenta a preocupação. Recentemente, houve também problemas com atrasos no pagamento de salários de jogadores e funcionários, uma situação que reforça a gravidade da crise financeira. Diante desse quadro, surgem questionamentos inevitáveis: como o clube chegou a essa situação? E o mais importante, a saída sem que o Corinthians perca o seu tão querido estádio? Especialistas financeiros apontam que a solução para a crise do Corinthians não passa apenas pela venda de jogadores ou pela negociação de novos patrocínios. O problema parece estar profundamente enraizado na gestão de contratos e no planejamento a longo prazo. Muitos sugerem que o clube adote uma postura mais austera, cortando gastos e priorizando o pagamento das dívidas, especialmente as relacionadas à arena. Outro ponto de discussão é o papel da torcida nessa situação. A fiel torcida, que sempre esteve ao lado do clube em momentos de dificuldade, já começou a organizar manifestações e campanhas para pressionar a diretoria a encontrar soluções antes que o pior aconteça. Há, inclusive, um movimento crescente entre os torcedores para que o clube abra suas finanças de forma mais transparente, permitindo que a nação corintiana acompanhe de perto as negociações e decisões estratégicas. Se o Corinthians perder sua arena, não será apenas um golpe financeiro. A perda do estádio teria um impacto simbólico imenso, tanto para o clube quanto para seus torcedores. A Arena Corinthians, além de ser um espaço de jogos, representa a realização de um sonho antigo do clube de ter uma casa própria à altura de sua grandeza. Perder esse patrimônio significaria um retrocesso histórico, algo que certamente mancharia a trajetória recente de um dos maiores clubes do Brasil. No entanto, nem tudo está perdido. Ainda existem esperanças de que as negociações com os credores avancem de maneira favorável ao Corinthians. Fontes próximas ao clube indicam que há propostas em andamento para que as parcelas do financiamento sejam alongadas e os juros renegociados, o que aliviaria momentaneamente a pressão sobre as finanças do clube. Além disso, a busca por novos patrocinadores e investidores continua sendo uma das principais estratégias da diretoria para equilibrar as contas. Especula-se que, nos próximos meses, o clube possa fechar um acordo significativo com uma grande empresa, o que injetaria um montante considerável de dinheiro no caixa e permitiria o pagamento de parte das dívidas. No entanto, até que isso se concretize, o futuro da Arena Corinthians permanece incerto. O cenário, por enquanto, ainda é nebuloso. O Corinthians está lutando contra o tempo para salvar seu estádio e garantir sua estabilidade financeira a longo prazo. Mas com tantas variáveis em jogo, a pergunta que todos se fazem é: será que o Timão conseguirá reverter essa situação e manter sua casa de pé? Ou o destino da Arena já está selado? O desfecho dessa história promete ser dramático, e os próximos meses serão decisivos para o futuro do Corinthians.